Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje a gente vai entender por que gatos de raça podem ter uma maior probabilidade de ter alguma doença hereditária. Sabe aquele domingão que você resolve ir para o shopping, mas a gente gosta de ir justamente para aquele shopping pet friendly, que a gente pode ver cães e gatos circulando, para a gente fazer carinho, ficar brincando com eles. E aí você resolve num domingo ir almoçar nesse shopping, de repente você avista um casal com um carrinho e dentro desse carrinho um gato que você nunca viu. Uma pelagem diferente, uma cor super bonita, um gato grande. E você, claro, bom gateiro ou gateira que é, vai se aproximar para tentar, recolher informações ali daquele gatinho, às vezes fazer um carinho, e a gente acaba mesmo conversando, mostrando foto, contando dos nossos gatos. Quando a gente gosta, a gente acaba, tendo atração por essas pessoas e a gente conversa pra caramba. E nessa conversa, você descobre que esse gato é de raça, uma raça diferente que você não conhecia, realmente não é comum aqui no Brasil, nas nossas regiões. E aí esse casal explica para você que ele é um gato mais raro, que essa raça pode ter, tem probabilidade de ter determinada doença e que o gatinho deles tem. Ele vive bem, tem qualidade de vida, mas precisa de um acompanhamento rigoroso do veterinário, faz algumas terapias, alguns tratamentos de tempos em tempos. Então eles precisam realmente ser bastante atenciosos com relação a esse probleminha que vem da questão da raça, que é hereditário. E aí você se pergunta, mas por que será que gatos de raça têm uma maior probabilidade de ter um problema hereditário? Quando a gente fala dos SRDs, dos vira-latas, essa probabilidade diminui. Então a gente vai entender por que isso acontece. Quando a gente fala em probabilidade, nós estamos falando de uma maior chance disso acontecer. Mas não significa que porque o gato é de raça, ele tem algum problema, ele tem alguma síndrome. Nunca vai ser 100%. Mas é verdade que essa chance aumenta. Isso acontece por conta dos cruzamentos. Quando a gente cruza animais, isso para qualquer animal, gente, não é só para gato. Isso acontece com cão, acontece com bovinos, com cavalos, qualquer espécie animal que a gente acaba manipulando os cruzamentos, até com plantas também. Quando a gente manipula esses cruzamentos e a gente começa a selecionar determinadas características extremamente específicas, a gente aumenta a chance de, sem querer, selecionar genes que tragam algum defeito, alguma doença, alguma síndrome para essa planta ou para esse animal. Isso porque quando a gente seleciona muito, por exemplo, a gente fala de uma raça que só tem um padrão de cor, de pelagem. Então eu quero selecionar sempre essas características desse pelo. Aquele comprimento, aquela cor, aquela textura. Para fazer isso, eu vou cruzando os animais que têm essa característica que eu quero. Só que o grupo de animais que apresenta essas características tende a ser menor. Se eu ficar cruzando somente esses indivíduos, a minha diversidade genética também é menor, Essa quantidade, esse pool de genes que a gente chama, é menor. Então a chance de, junto com essas características que eu quero selecionar, eu puxar um gene que caracterize alguma doença, alguma anomalia, aumenta. Se eu penso nos vira-latinhas, eles não têm essa seleção para cruzamento. Eles vão se reproduzir com uma gama enorme de animais. Então a gente tem uma diversidade genética muito grande. Não significa que esses genes com probleminha ou com alguma doença não existam. Eles existem sim,
só que diminui a chance da gente expressar esses problemas. Ainda mais porque muitas vezes a gente fala da necessidade do pai e da mãe terem determinado gene. Então, isso, numa população de gatos vira-latas, fica muito mais disperso. Eles podem ter problemas genéticos, eles podem ter doenças hereditárias, a gente pode sim observar isso, mas a tendência vai ser menor. Todo gato de raça vai ter doença? Não, a gente está falando em probabilidade. O pai precisa ter o gene, a mãe precisa ter o gene, existem condições ambientais muitas vezes para a gente manifestar tudo isso, então não é algo tão simples, existe aí algumas características que vão influenciar nesse aparecimento, mas a gente sabe, cada raça pode ter determinado problema. Isso existem lugares que você consegue pesquisar, né? Quando a gente estuda as características de determinada raça, muitas vezes a gente encontra alguns problemas que aquela raça pode manifestar. E aí, como é que você vai saber? Você quer comprar um gato, pesquisou, estudou tudo sobre aquela raça, por exemplo, você quer um gatinho persa. E aí você viu que a raça persa pode ter uma alteração nos rins, uma alteração característica da raça, um problema hereditário. Será que o seu gato vai ter? Não necessariamente. Muitas vezes o gato pode ter aquele gene, mas ele não manifesta nenhum problema, nem quando nasce, nem ao longo da vida. Isso é uma característica também. Às vezes a gente consegue diagnosticar as alterações logo que o gatinho nasce, muitas vezes isso só aparece quando o animal já é mais velho. E esses animais que têm esses genes, mas não manifestam, a gente não vai saber. Só que se eu cruzar esse gatinho com uma fêmea ou um macho que também seja portador desse mesmo gene, a ninhada pode ter. Então, como é que a gente vai melhorar isso? Como é que a gente presta atenção nessas questões? Conhecendo gatil, conhecendo o criador. A gente precisa evitar, diminuir ao máximo a chance desses genes se encontrarem. Não adianta a gente querer depois remediar. A maioria dessas doenças não tem cura. A gente só consegue fazer acompanhamento. Algumas a gente faz tratamentos, vai mantendo a qualidade de vida dos gatos, mas a gente não consegue curar. Então, o ideal é que a gente previna. Como é que a gente sabe se o criador faz isso? A gente precisa conhecer o local, conhecer esse criador e conversar com ele. Como é que ele faz esse tipo de avaliação? Para algumas doenças a gente tem teste genético. Não são todas, mas para algumas existem testes. Justamente para a gente saber aí qual a probabilidade de eu ter alguma ninhada com problemas. Como é que ele cruza? De onde vêm esses gatos? Acho que é o primeiro ponto. Será que ele só tem aqueles poucos gatos no gatil dele e ele só faz cruzamentos desses indivíduos? Ele não busca gatos de outros gatis, muitas vezes de outros países, para ir misturando esses genes, aumentando essa diversidade genética. É isso que a gente precisa saber. Existe um problema também que isso a gente sabe pra gente. Cruzamentos consanguíneos. Mais ou menos quando os primos se casam dentro daquela família. Por mais que a gente não saiba como acontece, você com certeza já ouviu falar: nossa, primos de primeiro grau não podem se casar e ter filhos. Só que não é que não pode, mas se por acaso naquela família a gente tem algum gene escondidinho ali que possa manifestar, que seja um gene de alguma doença, como a gente está falando de primos que são muito próximos, então essa diversidade genética vai ser menor, eles têm parentes em comum, a chance dos dois receberem esse gene aumenta, pode ser que nos filhos a gente tenha a manifestação do problema. Pode ser, é uma probabilidade maior. Muitas pessoas fazem exatamente esses testes genéticos.
Em algumas religiões a gente tem esses casamentos consanguíneos e esses exames, esses testes são feitos antes dessas pessoas terem filhos. Eles vão conseguir ter certeza de que vão ter algum problema ou não com os filhos? Não, mas eles têm uma noção da probabilidade. Se for uma probabilidade muito alta, às vezes o casamento não acontece ou esses filhos não vão nascer, para a gente não correr o risco. E isso a gente precisa fazer com os gatos também. Quem vai fazer é o criador. Ele tem que ter todo o conhecimento daquela raça, de tudo que pode acontecer, quais são essas maiores probabilidades, e ele tem que trabalhar isso. Será que ele faz cruzamentos entre gatos que são parentes? Às vezes a pessoa só tem aquela família e cruza, mãe com filho, filha com pai, e mantém somente as ninhadas desses indivíduos. Eu vou aumentar a chance de ter algum problema se ele existir ali naqueles genes. Então a gente precisa misturar esses indivíduos. Um bom gatil, um bom criador, ele faz esse intercâmbio de padreadores. Ele compra outros animais, ele fala com outros gatis daquela mesma raça, eles misturam indivíduos para ir diminuindo a chance dessas doenças aparecerem. E é nossa responsabilidade ir atrás dessas informações, conversar com esse criador e entender como é que ele faz esse controle. Mas Carol, e se acontecer, mesmo tomando esses cuidados, às vezes acontece isso do gatinho ter aquele gene, mas não manifestar nenhum problema. E aí cruzou, mas a ninhada apareceu com aquela doença. A gente tem que tirar esses gatinhos, machos ou fêmeas, da reprodução. A gente não pode ficar reproduzindo os gatos que manifestem ou que possam ter esse gene, né? Às vezes ele não tem os sintomas, não tem ali os sinais, mas a ninhada dele apareceu. Aí o criador vai avaliar, né, o outro indivíduo também, mas esses bichinhos têm que ser retirados da reprodução, justamente para a gente não passar isso para frente. Mas um bom criador, ele faz esse tipo de trabalho. Não faz cruzamentos consanguíneos, não fica misturando ali somente os gatos daquele pequeno grupo que ele tem, vai retirando aí os que podem ter esses genes ou os que têm sintomas, e aí ele vai melhorando as características genéticas dessa raça. E mesmo assim mantendo as características estéticas, de pelagem, de cor, de tamanho, que é aquilo que ele está querendo selecionar. O trabalho genético existe. Isso, olha só o que a gente está falando, olha o nível de conhecimento que as pessoas têm que ter e o trabalho que elas precisam ter em cima dessa raça. Então nós estamos falando de pessoas que dedicam a vida para fazer isso, que estudam muito. Nós temos veterinários que são especializados em reprodução animal e em toda essa avaliação genética e esse trabalho genético, até para fazer melhorias com relação a essas próprias doenças. Sabe aqueles gatinhos braquicefálicos, da carinha amassada? Aqueles cães também braquicefálicos? A tendência é que as pessoas, os criadores dessas raças, tentem ir melhorando essas características e não deixando esses animais cada vez mais com esse nariz amassado, tendo problemas respiratórios e passando isso para frente. A gente tem que tentar melhorar um pouco essa característica que é ruim para o gato, né? Traz aí dificuldades para ele. Se a gente está falando de uma pessoa que não tem esse conhecimento e que vai cruzar o gatinho dela, ela não vai conseguir fazer esse trabalho porque ela não tem a orientação, ela não tem o conhecimento técnico para fazer isso. Então aquele gatinho baratinho que você compra na internet ou daquela pessoa comum que fez o cruzamento, tem um gatinho ali, resolveu cruzar e vender para você, provavelmente esse gato não vai ter toda essa avaliação e todo esse cuidado técnico por trás dessa reprodução. Nós que compramos somos responsáveis por isso. A gente precisa avaliar. De onde você vai comprar o seu gato? É da internet? Você conheceu o criador? Você conheceu o gatil? Conversou com ele? Perguntou tudo isso?
Não, você comprou num site de busca, viu lá a foto de um gatinho que muitas vezes nem é o seu, é uma foto só, e aí você compra, ele chega na sua casa, você não conheceu esse antes, né? Você não conhece os pais, você não sabe como é o cruzamento, você não sabe como são as condições de tratamento desses gatos, as condições sanitárias, se tem um veterinário que cuida dessa fêmea, que faz a suplementação da alimentação dela para que ela tenha uma gestação saudável, um parto saudável, que fala de vacina, que faz vermifugação. Você não tem todo esse controle sanitário também. Isso é sim responsabilidade de quem está comprando. Aquele valor baixo, quando a gente compara com um animal que vem de um gatil com todas essas características, que respeita a legislação, que tem fiscalização, que faz parte dos órgãos que trabalham com essas raças, né? Com essas, muitas vezes com exposições desses gatos. Olha só quanta coisa a gente envolve nessa questão de reprodução. O criador dessa raça, ele vai ser especializado nela, vai participar de exposições, levar os animais dele. Existem julgamentos, existem órgãos que também avaliam essas raças, que dão as características. A gente tem tudo isso descrito. Isso tudo exige profissionais capacitados, especializados, exige estrutura e é custoso esse intercâmbio de animais. Levar para fora do país, trazer de fora do país, para fazer isso de uma forma consciente, trabalhando bem essa genética. Não é fácil fazer isso, não é barato fazer isso. A gente precisa pensar que essas pessoas que fazem direito, elas seguem normas, elas seguem regulamentações de conselhos, de órgãos. Talvez a nossa fiscalização não seja ainda adequada, mas quem faz direito tem muito trabalho e muito custo para fazer. E é isso que vai refletir no valor do seu gatinho. Esse gato que é criado, né, que vem de uma reprodução consciente, bem feita, que segue todas essas normas e tem todos esses profissionais capacitados por trás, é natural que ele vai ter um custo mais alto do que aquele gatinho que você está comprando na internet sem nada disso e sem nenhuma garantia de que ele foi cruzado de uma maneira, de que ele vem, né, de um cruzamento adequado, de que ele tem boas condições de saúde, de que esses pais tiveram boas condições. Não é, a gente não tem que pensar, muitas vezes a gente critica a questão do valor. Ah, mas eu não acho certo, poxa, um bichinho, eu vou colocar um valor, né? Eu vou colocar dinheiro em cima desse animal, mas o dinheiro não é no valor daquele gato. Os meus gatos não têm valor financeiro para mim, independente deles serem de raça, deles não serem de raça. Mas a gente pensa nessa estrutura, a gente pensa nesse trabalho, em tudo isso que é feito para garantir que esses animais venham de boa procedência e tenham boas condições. Esse é o valor do trabalho, é o valor do criador daquele gatil. Isso também vale para os cães, para qualquer outra espécie animal que a gente estiver falando, para cavalos, para bovinos, não importa. A gente tem que valorizar o trabalho bem feito e a consciência em cima desse trabalho. Não é necessariamente colocar o valor, né, o quanto aquele animal vale. Ah, o vira-lata não vale nem R$1. Não é isso, gente. Só que quando a gente para pensar nisso, quando a gente entende como é que funciona isso, a gente começa a prestar atenção nessas pessoas que não fazem direito. E infelizmente a gente acaba financiando isso sem querer. Muitas vezes porque a gente está comparando esse preço, somente o preço. Ah, imagina, eu vou pagar R$5.000 num gato? Que absurdo, eu vou pagar 200. Mas por que um custa R$5.000 e o outro custa 200? Não estou dizendo que um seja melhor e que o outro seja pior só por conta desse valor. Tem que avaliar tudo por trás. Mas se a gente começa a ver tudo isso que é necessário para a gente fazer direito, a gente vai ter diferença sim. Não é recomendado que a gente cruze os nossos bichos
por conta, simplesmente porque quer, muito menos que a gente venda esses bichinhos, sem a gente ter todo esse conhecimento e todo esse trabalho feito. A gente tem que castrar os nossos gatos. Essa é a recomendação. Deixa quem realmente sabe, quem realmente conhece, fazer a coisa bem feita. E os outros a gente teria que ir diminuindo isso. Isso envolve maus tratos também. Sabe essas coisas horríveis que a gente vê na internet? A gente fica extremamente chateado. Muitas vezes a gente se culpa porque a gente tem um animal que você comprou e aí você já associa a esse tipo de situação. As próprias pessoas julgam também que todo mundo que compra sempre adquiriu um animal que veio dessas condições. Isso não é verdade. Nós temos pessoas que fazem direito, só que a gente tem que diferenciar isso. E se eu sei que não é feito direito, eu não vou comprar. Aí sim é minha responsabilidade, eu não vou financiar. Independente de tudo isso, dessa questão, né, de termos raças, de desenvolvermos raças, cada um tem a sua opinião e tudo isso é genuíno, a gente precisa ouvir todo mundo, né? Sempre ter bom senso, nunca ser radical para nenhum lado. Realmente ouvir todas as partes, tentar entender e fazer da melhor maneira. Independente disso, né? Se você é contra, se você é a favor, a adoção tá aí, os gatos estão aí, são muitos, às vezes nas ruas, abandonados, as ONGs estão lotadas, não cabe mais gato ali dentro. Então sim, a adoção é sempre uma opção. Eu acho que todo mundo deveria adotar um bichinho. Mesmo alguém que de repente tem vontade de ter um gatinho de raça, quer comprar um gatinho daquela determinada raça, essa pessoa deveria fazer da melhor maneira possível e realmente ir atrás de todas essas informações para ter certeza que ela vai comprar um gatinho que veio de boas condições. Mas ela também pode adotar um outro gato. Por que não? A adoção é algo que não tem, a gente não tem nem o que dizer, né? Você achar, os meus gatos todos foram adotados, mas não de ONGs, eles apareceram na minha vida. Então, quando você traz um bichinho para casa e dá boas condições de vida para ele, às vezes fica pensando, né? Como será que ele ia estar na rua? Isso não tem valor maior que pague. Mas a gente pode ter as duas coisas caminhando juntas, sendo bem feitas, né? Uma mesma pessoa pode sim adotar e comprar de forma consciente. Isso é o que eu acho, né? E eu respeito a opinião de todo mundo. E é como eu tô falando, eu acho que a discussão ela deve existir, a gente precisa conversar sobre isso, até porque a maioria das pessoas não sabe, não conhece todo esse universo, não sabe por que dessas diferenças, né? Não sabia de tudo isso que a gente está conversando. Então a gente tem sim que passar essa informação para frente, sempre incentivando a castração dos bichos, não a reprodução desordenada, sem controle, com esses bichinhos abandonados, sofrendo, e sempre valorizar a adoção. Sempre, sempre, sempre. Ninguém tem que discordar disso, ao meu ver. E de novo, vamos conversar de uma forma respeitosa, tentando entender aí o lado de todo mundo e trazendo informações que são importantes, que são relevantes para todos. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações que eu passei para vocês. Deixem os comentários, deixem dúvidas. Se vocês quiserem dar opinião, vocês vão ser muito bem-vindos. A gente só tem que realmente manter o respeito à diversidade e conversar numa boa. Compartilhe essas informações com os gateiros que você conhece e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No nosso canal do YouTube, o Carol Cats, na nossa página do Facebook, Carol Cats, e no Instagram, @vetcarolcats. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.